Ah, é só o segundo jogo. Cara, também tivemos com o Samuel Lino. Ah, é só o começo. Olha só, vamos concluir aqui o seguinte, tá? O Flamengo gastou quase 70 milhões de euros nas contratações de Samuel Lino e Lucas Paquetá. E o Flamengo precisa que eles joguem bola. Eu acredito que o Paquetá, nos próximos jogos, recuperando a parte física, vai jogar muito. Até porque, além dele ter futebol, né, ele ainda é Flamengo, ainda tem o fator que ele é Flamengo. Né? O Samuel Lino já teve muitos jogos e eu, sinceramente, acredito que ele ainda possa render, até porque a gente precisa que renda, né? Um jogador que foi tão caro, a gente precisa que renda, mas liga o sinal de alerta pro Samuel Lino. Esse aí sim, liga o sinal de alerta. Com o Paquetá, eu acho que o torcedor tem o direito de criticar, tem que criticar sempre qualquer jogador, independente, né, de pouco tempo, muito tempo, chegou, pode criticar. O torcedor tem. Cara, o torcedor paga o ingresso, o torcedor pode fazer o que quiser. Eu acho que o mais importante é que o Flamengo, agora com a questão do Felipe Luiz, né, ter assumido que a parte física realmente está aquém, isso era o passo mais importante, porque não tem. Claro que a parte precisa resolver rápido a questão da parte física e tática também, viu, Felipe? Porque o Flamengo não tem uma jogada. Não tem uma jogada. Bem, o recado do início do vídeo já está dado, a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos Jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo, com ingresso no Rio de Janeiro, né? Setor top, e também fora do Brasil e do Rio de Janeiro com pacotes exclusivos. Olha só, também você pode procurar certinho aí, cara, saber como é que eles fazem aí o atendimento. Cara, é fantástico, né? Mas como é que eles fazem? Você pode ter um receptivo Rio de Janeiro com passeio, com cara, hotel, Maracanã, com tudo, tá? Então, tudo garantido. Eu também chego aqui lembrando que você pode emagrecer com a Mais Cabelo, o programa mais slim da Mais Cabelo é espetacular. A Mais Cabelo tem em todo o Brasil e você garante aí o melhor tratamento possível com acompanhamento médico, tá? Então procure agora mesmo o programa mais slim da Mais Cabelo. Você emagrece com saúde, sem queda capilar e também, né, você pode estar buscando aí para fazer tratamento de cabelo, tá? Eles resolvem tudo aí. Cara, vamos fazer. Tem avaliação grátis, inclusive, QR Code aí na tela. Bem, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre o que os torcedores do Flamengo, né, muitos comentários aqui sobre a questão do Darwin Núñez e o Flamengo ter desistido por causa a questão do Flamengo ter desistido por causa da questão de salário alto, né? O pessoal, quando a gente publicou aqui, né, que o salário dele era alto, a notícia foi a seguinte, a gente trouxe ontem, que o nosso repórter, em conversa com a fonte ligada à diretoria do Flamengo no Maracanã, apurou que o Flamengo consultou valores de uma contratação por empréstimo do atacante Darwin Núñez, mas os altos valores salariais do jogador afastaram a negociação. O uruguaio recebe cerca de 16 milhões de euros por ano, tá? A gente está falando aí de um salário altíssimo, né? Cara, é surreal. Se for isso mesmo, é um absurdo, né, cara? É um absurdo. E os torcedores reagiram da seguinte forma: Marcos Leonardo, muito mais jogador. Eu vou falar sobre isso, tá? A situação do Marcos Leonardo. Tem que trazer o Marcos Leonardo, Mica mandando aí, o Felipe Vicente foi o que mandou anterior, o João Luiz, Flamengo esse ano tá igual a médico, né? Só consultando. Pô, não, o Flamengo contratou o Lucas Paquetá, 42 milhões de euros, contratou o Vitão e contratou o André, tá? O pessoal zoando, o Flamengo só sabe consultar, erra muito gol, o Alexander mandou, reclamando do Darwin Núñez, o Eduardo Buca, cortina de fumaça por causa do vexame do início do ano. Não, o Paquetá não foi cortina de fumaça não, pagou caro mesmo, tá? Flamengo precisa de um atacante, o Pedro parece que não quer jogar, mais velho, pô, sou fã dele, mas não tá dando mais, eu que não jogo bola, corro mais que ele em campo, o Davi reclamando do Pedro aí, muito torcedor reclamando do Pedro também. O W, por que o Pardal não quer o Marcos Leonardo? É melhor que o Richarlison, tá? Torcedores reclamando aí
né, que preferem o Marcos Leonardo do que o Richarlison. Também é outra situação que a gente vai falar aqui. O Flamengo não teve planejamento nenhum, esse time não treinou nada. O Max Rock, né, mandando aí. O Carlos Eduardo, o problema do Flamengo não é atacante, é falta de treinador, de confiança, de treino. Não sai uma jogada bem trabalhada. A galera tá revoltada aí com o momento do Flamengo. Também falar que não tem treinador, acho exagero, mas que ele precisa realmente melhorar a parte física e tática, precisa. O time tá destruído, né? Não é nem sombra daquele time de 2025. Olha só, estão chamando de Bagre Nunes, né? O Elton Araújo. Esse daí vai ser investimento igual ao Royal, muito ruim, o Carlos Wagner mandando. Então, os torcedores aí, né, até agradecendo que o Darwin Nunes não vem para o Flamengo. Agora, com relação à questão do Richarlison, tá? Pessoal falando assim, parece piada, né? O Thiago Rodrigues, ator inclusive, mandando, parece piada. A gente tem aqui também o Nelson, Nelsandro Tatu, PQP, como se já não bastasse o Royal. A Vitória Dias está repreendido, Richarlison no Flamengo. A Jaque Alves, Deus nos livre, quem está avaliando isso aí? O Salmo Coelho, Yuri Alberto joga 1000 vezes mais que o Richarlison. O Rony Everson, ele deve ter um empresário muito bom, não é possível, irmão. Pois é. Rodrigo Maneiro, rapaz, que trabalho foi esse que fizeram para o Flamengo? Misericórdia, pô, tem que levar uma reza braba lá no Ninho do Urubu, que o negócio tá feio, tá? O Eutizinho, Marcos Leonardo bem melhor e os caras descartam, kkkk. Pô, é bem melhor que o Richarlison, é melhor que o Darwin, né? O Ricardo Guinle, queria saber quem é o gênio que faz essas avaliações. Galera tá chateada. E aí é o seguinte, olha só, o nosso parceiro aí, o Mengo Cria, ele até postou aqui algumas das informações essas até que foram apuradas pelo Gabriel Orfan, nosso repórter lá no Maracanã, tá? E a gente teve aí inclusive a notícia que o Richarlison segue no radar do Flamengo e pode ganhar força após a Copa do Mundo. E aí os torcedores ficaram revoltados. Nice Lima a galera continua reclamando, olha só, explicadas as contratações, Lino, Royal, alguém fala que esse radar tá quebrado. Pessoal reclamando, nossa, belo time, hein? Vai ser surreal um sapeco no Flamengo com esse elenco. A galera fica querendo enfrentar o Flamengo, ainda mais sabendo que pode estar desarrumado, né? Mais um ruim para fazer coleção, né? O Fernando Luiz Pinho mandando aí, tá? O Pedro Pereira, cara, a galera cornetando pesado uma possível vinda do Richarlison pro Flamengo, tá? Deus permita que passe longe. Chega de contratar jogador ruim, porque não investe em John Arias. Esse sim tá indo pro Palmeiras, parceiro. Tá indo pro Palmeiras, tá? Será que ainda não caiu a ficha? Tanto dinheiro gasto com um jogador que não é melhor do que os que já tem, vai jogar dinheiro fora, né? O Edson Santos mandou aí também. O anterior foi o Pedro Pereira. Para de inventar moda, pelo amor de Deus, o Douglas mandando aí. O Joãozinho DBV, virou costume contratar pelo menos um bagre por janela. Cara, então, rejeição total da torcida do Flamengo com o Richarlison. Rejeição total. A torcida do Flamengo não quer a contratação do Richarlison, tá? Com relação ao Marcos Leonardo, é o oposto, tá? A gente teve o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, com avaliação positiva com relação ao Marcos Leonardo. No entanto, a negociação encontra resistência interna, já que o Felipe Luiz entende que o atacante do Al Hilal não se encaixa no perfil que ele busca para a equipe. Olha que loucura, né, cara? O Marcos Leonardo não se encaixa no perfil. Ok, respeito o Felipe, mas é surreal, hein, cara? É surreal isso. O Thiago Leite mandou aí. Mas o Pombo tem vaga, né? Não domina uma bola. Marcos Leonardo não, mas o Pombo tem vaga. Não domina uma bola. O Souza, V17,
VL7. Felipe Luiz fica com o Pedro, mesmo porque ficar com esse lento aí... Não entendi. Entendi. Para trazer o Richarlison é melhor ficar com o Pedro. Entendi. Mas o Pedro não é cogitado sair, não, cara. É mais um atacante que o Flamengo tá buscando, né? O pessoal reclamando que o Bruno Henrique tá muito mal, falando que tem que se aposentar, cara. Também, aí daqui a pouco ele vai bem em 2 jogos também. Cara, o time tá mal. A verdade é que o time tá mal. Não adianta ficar encontrando, né, culpados ali, cara. Não adianta. O time tá mal, cara. O time tá mal. Tem uns 2 ou 3 que estão bem ali. O Cebolinha é um deles. Olha só. A gente tem aqui ele quer outro Samuel Lino ou Plata. Pelo amor de Deus, tira do... O pessoal já falando, não deixa ele escolher mais a contratação. Que loucura. Cara, eu tô impressionado com a quantidade de torcedor criticando o Felipe Luiz. E daqui a pouco, quando o Flamengo começar a ganhar de novo, vai todo mundo estar elogiando. É aquele negócio de momento, cara. É aquele negócio de momento. Eu não consigo sentir essa raiva do Felipe. Eu acho que tem erros, óbvio, mas não consigo sentir essa raiva que a galera tá pregando aí, não, tá? Mas eu acho que realmente precisa melhorar muita coisa, tá? Olha só, a gente, então, já trouxe aí o aspecto da torcida, o que a torcida está pensando com relação a essas possíveis contratações. Eu queria que, antes de continuar, a gente vai continuar falando de mercado aqui, mas falar do comentário do Mauro César. Ele falou o seguinte: a torcida do Flamengo apoiou o time. Vaias de alguns ao final do primeiro tempo e no encerramento do jogo, pertinentes e nos momentos adequados. Com a bola rolando foi apoio, como manda a tradição. Não embarque em falsas narrativas. É isso aí, tá? A gente vê muita gente embarcando, a torcida do Flamengo não apoia, só reclama e tal. E a gente viu outra coisa ontem, a torcida estava apoiando até muito. Foi até muita gente no Maracanã, né, para um jogo de meio de semana depois de uma derrota na Supercopa, tá? Olha só, o jornal espanhol Marca afirmou que a relação entre Vinícius Júnior e Flamengo nunca foi totalmente rompida e que o clube avalia uma possível investida para repatriar o atacante sem custos de transferência. O tema ganhou força após as declarações do diretor de futebol José Boto durante a apresentação de Lucas Paquetá. Segundo ele, as portas do Flamengo estão abertas e com o contrato de Vini indo até junho de 2027, uma saída sem taxa não estaria descartada. No Real Madrid, a leitura é diferente. De acordo com o Marca, a renovação é tratada como prioridade, mas as negociações estão travadas por divergências financeiras com o staff do jogador. Florentino Pérez não admite perder uma das principais estrelas a custo zero, tá? Enquanto isso, clubes da Premier League e da Arábia Saudita monitoram o cenário. O Flamengo aposta no apelo emocional e na ligação com o clube formador, mas qualquer avanço depende, sobretudo, da vontade do próprio Vini Júnior, tá? Volto a dizer, não vejo ele se transferindo para o Flamengo já na próxima transferência. Acho que ele ainda faz mais uma transferência na Europa ou Arábia para depois ele se transferir para o Flamengo. Tá? Eu não vejo o Vinícius Júnior nessa próxima transferência dele já vindo para o Flamengo. Acho difícil, não acho impossível, acho difícil, tá? Mas realmente em algum momento o Vini vai aparecer no Mengão. E a questão do Real Madrid, acredito que ele possa se resolver lá com o clube espanhol. Com relação aqui à questão do Alacian, cara, a notícia é importante, o dinheiro nos cofres do Flamengo, né? O Flamengo aí acertou a venda do Alacian ao Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros, né? Bem encaminhada a venda aí, mesmo tendo sido relacionado e permanecido no banco no empate 1-1 com o Internacional, o atacante já tem o acordo fechado para deixar o clube, a negociação gira em torno de 10 milhões de euros mesmo, valor aí que equivale a cerca de 62 milhões de reais. Então, o negócio que tinha dado uma travada voltou a caminhar e agora o Alacian está bem perto, então, de ser anunciado pelo Red Bull Bragantino, tá? O jogador aí. E o Flamengo, óbvio, vai permanecer com uma parte dos direitos e bota uma grana boa aí no bolso, né? Foi uma preferência do Flamengo negociar ele para o Red Bull Bragantino pela vitrine que para poder até mesmo conseguir no futuro receber
um valor que ele não conseguiria dentro da Premier League, somente uma mais-valia, que lá não é permitido permanecer com parte dos direitos, né? Então a gente trazendo aí para vocês todas essas informações aí, a gente traz aqui também uma informação importante, né, que mesmo com a sequência negativa, a diretoria do Flamengo mantém total respaldo a Felipe Luiz, reforça a confiança no trabalho do treinador. O técnico, inclusive, renovou o contrato até o fim de 27, o que fortalece a permanência no comando da equipe. O rubro-negro soma apenas uma vitória na temporada com o time principal em 5 partidas. São 3 derrotas, incluindo o vice-campeonato da Supercopa, além de um empate. Tá? Ganhou do Vasco apenas. Então, mantém aí, né, o respaldo ao Felipe Luiz. Eu já sabia disso, né? A diretoria não ia ser essa situação aí de Supercopa, Recopa, etc., que iria abalar, mas o Flamengo tem que estar com o alerta ligado, precisa melhorar urgente, né? O Flamengo precisa melhorar urgente. É uma situação aí que está incomodando o torcedor, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque reflete na arquibancada, né? Reflete no match day, no valor que o Flamengo recebe de venda de ingresso, acaba refletindo em tudo, atrapalha demais os planejamentos, é mais pressão, tá? Então é muito importante aí que o Flamengo volte a performar bem, volte a pontuar, né? A gente precisa muito que o Flamengo vá bem nos próximos jogos, tá? Trazer aqui também para vocês uma declaração do Mateuzinho, foi na Corinthians TV, e o Mateuzinho falando, né, antes do jogo, ele falando do jogo da Supercopa, ele falando com os jogadores do Corinthians, e eu achei importante trazer isso aqui, tá? Olha só. Eu sei como que é, eu já tive do outro lado, eu sei como que é, mas pra nós isso daqui pode mudar o nosso ano. Imagina a gente chegar depois desse jogo e falar assim: eu ganhei do campeão da Libertadores, eu ganhei do campeão do Brasileiro. Olha a moral que a gente vai ter, até pra nós aqui dentro, rapaziada. Vambora, 90 minutos, um jogo, onde que a gente tem que matar os caras, como o professor falou, tira os caras da zona de conforto deles. Como que é? Batendo, fazendo falta. Se tiver que ter briga, briga, mas todo mundo junto. Tira os caras! Eu falei pros caras. Olha aí, né? Que pode mudar o nosso ano. Imagina a gente chegar. O professor falou. Depois desse jogo, falar assim: eu ganhei do campeão da Libertadores. Eu ganhei do campeão do Brasil. Foi até bacana o Mateuzinho falando da grandeza do Flamengo, ganhar do campeão da Libertadores, mas olha a vontade que eu falei. Os caras entraram com muita vontade. Essa é a realidade. Eles entraram jogando na final de Copa do Mundo, o Flamengo entrou jogando um amistoso. Olha a moral que a gente vai ter. Olha o que ele fala agora. Um jogo. Onde que a gente tem que matar os caras? Onde que a gente tem que matar os caras? E é um jogo, ele falando um jogo. Os caras do Flamengo parece que estavam... É mais um jogo. É o jogo, né? E é um jogo pra gente ganhar do campeão brasileiro da Libertadores. E aonde que a gente vai matar os caras? Olha o que ele fala. Como o professor falou, tira os caras da... Como o professor falou. Olha a importância do técnico mandar fazer certas coisas. E aí não tem esse mimimi de não, mandou bater. Não, pô nenhuma. Isso é futebol, rapaz. Futebol se ganha de várias formas, tá? Tirar os caras da zona de conforto. Zona de conforto deles. Como que é? Batendo, fazendo falta. Batendo, fazendo falta. O Bidon fez isso muito bem. O Flamengo fez também, só que aí não soube fazer, né? Com o Carrascal foi expulso, né? Embora eu acho que aquilo ali foi até sem querer, mas... Bem, vê o caso. O que eu tô falando é o seguinte, o Flamengo... os caras... O Corinthians mordia de um jeito, lá ele, né? E o Flamengo não tava, né? E o Flamengo não reclama na arbitragem, o Flamengo não faz essa pressão que os caras faziam. Cara, futebol é um todo, não é só jogar bem, não é só parte física, não é só tática. É a vontade também, é você também saber pressionar. E aí o Felipe ontem, na resposta para o nosso repórter, falou que não vai pedir para jogador pressionar a arbitragem e tal, que é o árbitro que tem que tomar a decisão. Que isso, cara? Se tiver que ter briga, briga. Se tiver que ter briga, briga. Olha aí, ó. Isso é vontade, cara. Isso é vontade, cara. Isso é vontade. Tá? É isso. O recado foi dado. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Vamos agora para placar. Placar aberto. Geral aí.
redirecionado, placar aberto. Vamos lá acompanhar. Canal da Placar. Valeu.